Então, é, olá pessoal, nós iniciamos então a nossa nona aula, é a aula número 9 da disciplina de Metodologia do Ensino do Esporte e do Jogo na Escola, do curso de especialização em Educação Física Escolar, da Escola Superior de Educação Física da UFPEL. Ok? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Enfim, nós falávamos então que na semana passada nós havíamos conversado sobre um texto intitulado Conhecimento para o Tempo do Inútil e Reflexões para o Campo da Educação Física. E eu chamava atenção para que gostaria que todos fizessem a leitura, porque é uma abordagem que não é muito comum de pensar a educação física, pensar a justificação pedagógica da educação física para o contexto escolar, né? Então, geralmente, quando a gente vê a educação física sendo questionada, qual é o sentido dela? Várias vezes isso já aconteceu, né? Quando ela ficou facultativa, quando ela se tornou facultativa no ensino médio, por exemplo, a grande questão era essa: qual é o sentido da educação física na escola, né? E as respostas surgiram das mais diversas comunidades da educação física. E uma coisa que chama a atenção é que nesses momentos, né, uma talvez aí por motivos de ainda se constituir como um campo recente, né, um campo que procura se afirmar, né, no contexto não só da escola, mas no amplo contexto social, ficaram evidentes assim argumentos do tipo: a educação física combate a obesidade, a educação física é boa para a saúde, a educação física, enfim. Esses eram argumentos muito recorrentes, inclusive em alguns campos, né? Alguns segmentos, melhor dizendo, representativos da educação física. E isso causa uma estranheza, porque nós já deveríamos ter argumentos mais elaborados do que esse, embora e temos, né, argumentos mais elaborados do que esse para nos sustentar na ampla esfera social, né? E temos dificuldade de lidar para além desses argumentos. Isso é um problema para a gente, porque dizer que a educação física faz bem para a saúde ou que ela é importante porque combate a obesidade infantil é algo que a gente precisa avançar, né? Não me parece, né? Não vejo sentido em seguir adiante com esse tipo de argumento, né? Ou outros aí mais triviais, tanto quanto esses, né? Agora, precisamos aprender a dotá-la de sentido. A gente falou ao longo dessas aulas que a gente vem desenvolvendo, né? Alguns sentidos para a educação física, para além, como diz ali o Alex, dessa abordagem mais simplista. E isso a gente precisa sistematizar. Por isso que é importante a gente pensar projetos de formação, como a gente vem falando na semana passada e já nas outras, né? A importância dos projetos como uma potência para poder organizar o nosso próprio pensamento. Porque muitas vezes nos deparamos frente a determinados desafios, né, do tipo, olha, para que educação física na escola, professor? E nós precisamos elaborar isso e às vezes parece que a gente está iniciando do zero. E não é isso, a gente já tem um acúmulo na área, a gente já tem relações com outros campos que nos permitem condições de poder desenvolver argumentos sobre isso. E no que toca especificamente aos argumentos que justificariam a educação física, né, esse é um dos elementos que a gente procura trazer para dentro do texto, né, tentando pensar, para além dessa lógica mais trivial, alguns argumentos que vão desenvolver, que a gente vai desenvolver, e vai pensar a educação física como um espaço-tempo de formação para o tempo de não trabalho. Ou, no caso, como a gente usa aqui uma expressão do italiano nutio ordine, né, para o inútil. Né? A ideia de reconhecer, né, a utilidade do inútil. Né? Esse é o título do livro que a gente acabou se debruçando para estruturar a nossa lógica interna do texto. Né? A ideia de pensar a educação física como um campo de formação que trabalha com uma das dimensões mais nobres do humano. Quer dizer, se o trabalho é absolutamente necessário para a vida humana, né, nós precisamos pensar que há uma série de elementos para além do mundo do trabalho que nós precisamos aprender a lidar, dimensões, né, do mundo, dimensões da vida que nós precisamos a cultivar. Né? Ela tem tradução, sim, ela tem uma tradução que eu sei que está disponível. Ela está, se não me engano, eu não me lembro agora, é uma editora portuguesa, mas ela está em português. Né? Eu não sei se ela tem tradução no Brasil, mas a versão em português
a versão portuguesa é muito acessível, né? O Ordini, para quem quer conhecer o Nuccio Ordini, né? Um professor da Universidade da Calábria, que vem ampliando, né? E já teve no Brasil várias vezes, né? Vem ampliando um pouco a sua, a sua linha de pensamento sobre essa ideia da importância do inútil, né? Ele tem várias entrevistas na internet. Se vocês botarem lá conhecimento para o tempo do inútil, a utilidade do inútil, e botar lá Nuccio, Nuccio, Ordine, como se lê, né? Nuccio Ordine, né? Vocês vão ver que tem uma série de entrevistas, matérias, pequenos textos disponíveis na internet. Ele tem uma página, eu não me recordo agora, é só botar, vai aparecer na internet, né? Ele tem uma página na internet, é muito acessível a página. Ele responde se a gente conversar com ele, só que vai ter que ser em italiano ou vai ser em inglês, né? Então, mas ele tem lá todo um arcabouço lá também de pequenos textos, né? E uma série de, de referências, né? Que valeria a pena dar uma olhada, né? Até para ir farejando, né? Outras leituras que interessam a educação física também. Enfim, mas é isso. Mas nós tentamos trazer esse texto, né, para o campo da educação física. Então, o objetivo, como os que fizeram a leitura, né, central do texto era refletir sobre a educação física enquanto campo do conhecimento com responsabilidades de uma formação para o tempo do inútil. Partimos da ideia, nesse texto, de que aonde as pessoas aprendem sobre a inutilidade da vida, sobre as relações com o inútil, num tempo em que tudo caminha para colocar a ideia da utilidade como sendo o balizador para todas as relações, né? A ideia de aplicabilidade, de preferência imediata e prática de um determinado referencial em determinado espaço de intervenção. Aquilo que, em certa medida, não dê conta disso, tem muita dificuldade de se assentar como um conhecimento importante, né? E Me a gente vai permite, professor? tendo no nosso tempo um recuo das humanidades, né? Da filosofia, da sociologia, enfim. Alguém abriu o microfone? É Alex, professor, me Oi, ouve Alex. bem? Tudo bem? Não, fazendo um paralelo, claro que são conceitos diferentes, o de inutilidade e o de ócio, que vai trabalhar lá o O Elias, Demasi, né? o Domênico Demasi Demasi. também, exatamente. Mas há uma, eu não sei se o termo tornar pecado, tornar até mesmo um crime, o ócio. E eu lendo o texto, eu fui fazendo algum paralelo a respeito do inútil e do ócio, né? A nossa sociedade ela acaba tratando tanto o ócio quanto essa questão dos conhecimentos, entre aspas, inúteis, como algo indesejável. E eu me lembrei de uma frase não é uma frase, é um pensamento do Pepe Mujica, né? Em que ele fala que ele vai falar da nossa relação com o tempo, com o ter as coisas, que no fim das contas a gente não compra as coisas com dinheiro, a gente compra as coisas com tempo de vida, com aquele tempo que a gente perde para ganhar esse dinheiro e deixa de viver as coisas boas da vida, de olhar e de viver, aí já a gente já fazendo, tentando uma arqueologia dentro do que ele produz de pensamento, a gente perde esse tempo de saborear a vida, até mesmo através desses espaços, desses conhecimentos inúteis. Eu não sei se o senhor concorda assim com Não, que eu eu acho refleti com o que eu pensei. acho que são boas colocações, Alex. Agora, eu sempre acho que para a gente fazer essas comparações, por exemplo, o Domenico De Masi, por exemplo, é bem mais conhecido até porque a obra dele é mais anterior, né, e tudo. Não sei traçar paralelo entre esses dois autores, assim, teria que estudar isso, teria que pensar melhor, né, em que medida que eles se aproximariam, né. Agora, essa ideia da criminalização, vamos dizer assim, do ócio, ela é um paradoxo, porque, veja, por outro lado, né, e é isso um pouco do que a gente tenta mostrar com o texto, porque ele é pequeno, e agora nessa versão mais estendida que a gente vai encaminhar para publicação daqui a pouco, daqui a um tempo, né, essa versão mais estendida vai falar sobre esse paradoxo, que é a ideia de que, veja, mesmo com toda essa ideia do ócio como sendo quase um pecado, você não pode parar de produzir, né? E a gente tem essa sensação, tanto é que o nosso tempo de ócio, tempo livre, né?
ele é um tempo, muitas vezes, que se fica imerso na angústia, né? Nós temos dificuldade de lidar com esse tempo, né? Por outro lado, a gente também vive na sociedade do entretenimento, né? E é esse o paradoxo. Veja, na medida em que o entretenimento assume uma condição, porque o entretenimento passa a ser algo que é colocado no campo do consumo. Você consome série, você consome futebol, você consome, enfim, você consegue consumir coisas que vão te fazer passar o tempo, né, nesse sentido. Então aí tem um paradoxo nesse sentido, por isso que pode ser que tenha alguma relação aí com o Demasi, mas teria que pensar melhor, eu não arriscaria dizer sem estudar melhor esse aspecto, tá, Alex? Agora, sem dúvida que essas questões que tu coloca, né, seriam ótimas para pensar, por exemplo, né, numa monografia de especialização. Eu venho falando isso há bastante tempo. Esses assuntos que vocês vêm tocando, assuntos como esse, né, qual a possibilidade de lidar com isso na educação física escolar? Olha quantos bons temas a gente vem percebendo aí, né? Então, nesse sentido, pensar que os conhecimentos que lidam com essa ideia, que lá o Demasi vai trabalhar como ócio criativo e o Ordini vai trabalhar com a ideia de inutilidade, né? Mas com toda a riqueza que essa inutilidade nos traz, né? É, é, na medida em que a gente vai percebendo que há um achatamento desse horizonte, quer dizer, as pessoas vão olhando para isso com o nariz torcido, porque isso não produz, isso não gera dividendos, né? Isso não gera lucro, isso não gera a curto prazo determinados desdobramentos que impactam diretamente, por exemplo, no exercício de uma profissão ou de um ofício, né? Por outro lado, a música, né, se a gente for pensar, ela alarga os nossos horizontes e ela nos coloca num campo de intersecção entre a técnica e a sensibilidade. E isso é algo genial, né? É uma capacidade humana de poder lidar com uma dimensão que nos coloca numa intersecção entre dois elementos que constituem a mesma experiência, né? O sensível, né? E a ideia da técnica. Então, mas isso, em certa medida, não se desdobra num ganho imediato. A não ser que o cara seja músico, mas daí já não é o seu tempo de inutilidade, é o seu tempo de trabalho, né? Mas a educação Professor, física pode contribuir com várias dimensões nesse aspecto. Oi, pode falar? isso aí da questão do tempo do inútil, né? Tem, assim, eu vi uma coisa, não querendo comparar, mas a educação física e higienista, em um determinado momento, se preocupou, talvez, com esse ócio improdutivo, ou não tem nada a ver? Olha, na verdade, a educação física é higienista, né? Tu falou eugenista ou higienista? Higienista, que seria para o trabalhador, no tempo livre, ter um ócio saudável, porque as pessoas usavam muito álcool e ainda usam, uso de drogas, a educação física como uma coisa que ocuparia esse tempo, né, que não seria o tempo trabalhando, e que hoje ainda Então, serve, né? Então, nesse caso, né, a educação física, ela se coloca nessa lógica higienista, né? Ela se coloca articulada a um problema de saúde pública. Vamos pensar aí que essa tendência da educação física, ela vai se desenvolver mais ou menos ali na virada do século XIX para o XX. E ela vai pegar grandes problemas da urbanização das cidades, o crescimento das cidades, né, a falta de estrutura e saneamento básico, né? E toca em alguns aspectos no sentido assim de tornar as pessoas mais saudáveis, ou seja, enfrentar determinados problemas de saúde pública na realidade nacional. E, por consequência, a educação física passa a ser a disciplina, o componente, no caso, uma atividade curricular, que seria uma via de entrada para poder pensar as relações com uma relação mais saudável com as questões do movimento, a partir, por exemplo, da ginástica, né? A ginástica terapêutica, a ginástica, enfim, aí surgem os métodos ginásticos, né, com maior evidência, conforme vocês devem ter lembrança lá das aulas da história da educação física na universidade. Mas a ideia ali era se articular com questões vinculadas à saúde pública, a ideia de higienizar a raça. Por isso que eu perguntei a diferença se era eugenia ou se era higienia, né? No caso, a É higienia seria higienista. seria a ideia de purificar a raça, no sentido assim. Ali é a ideia de higienizar mesmo, a ideia de tornar a raça menos suscetível a doenças,
né, de tornar as pessoas mais Isso, de resistentes. alguma maneira, se perpetuou, né, professor? Porque tem as academias de ginástica hoje, Não, né? Só sem não se dúvida. perpetuou na escola, mas fora da escola se perpetuou um pouco, Mas, né? Essa inclusive com visão. desdobramentos para a escola, tem toda a razão. Porque essas tendências da educação física que se instituíram, né? Por exemplo, como essa, olha só, né? Mais de 100 anos atrás, né? Pelo menos 100 anos atrás, a gente está falando de um século aí, né? Essas práticas, elas não deixam de existir e elas somem no vento, né? Elas vão sendo incorporadas a uma determinada tradição e vão sendo reproduzidas ao longo de um determinado tempo. E foi assim com o período higienista, foi assim com o período militarista, foi assim com o período pedagogicista, foi assim com a educação física esportivizada. Veja, ela vem levando isso quase como um tsunami, né? E hoje nós temos um movimento, por exemplo, que se usa chamar até o movimento da saúde renovada, que vai beber em determinados aspectos que eram desenvolvidos há mais de 100 anos atrás. Né? Então é como se fosse uma roupa nova, muitas vezes a gente percebe, para um discurso que não tem muita coisa de novo. Tá? Então, sem dúvida, traz desdobramentos até os dias de hoje, com toda certeza, assim como as demais tendências da educação física brasileira. Né? Mas veja que, em certa medida, a educação física sempre esteve associada a uma certa produção. Ela sempre esteve associada a alguma coisa, quer dizer, ali era produzir um corpo saudável, né? No período da guerra, especialmente ali no período da Segunda Guerra Mundial, era produzir um corpo forte que pudesse ser defensor da pátria, né? A ideia de que ali surgiriam pessoas com coragem, né? Com como é que se diz? Me fugiu a expressão, mas como se elas fossem pessoas que pudessem defender a pátria em caso de necessidade, quer dizer, criar um sentido patriota, né, na educação física escolar. Depois, a ideia do período pedagogicista, a educação física deveria produzir algo que pudesse auxiliar as demais disciplinas. Né? Olha o período da educação física esportivizada, a ideia de produzir o atleta. Né? Quando essas críticas vão se colocando de forma mais evidente, especialmente a partir dos anos 80 e 90, que a educação física entra em crise, como diz lá o professor, me fugiu o nome dele agora, que dizia que a educação física precisa entrar em crise, quer dizer, João Paulo Medina. Então, nesse sentido, a educação física se coloca como uma espécie de campo na escola que tem a sua função, em certa medida, num determinado vazio. Afinal de contas, o que é? Né? Não formamos mais atletas, então pode ser de qualquer jeito, como é que funciona? Para que, afinal de contas, a gente está fazendo o que faz? Qual é o sentido do nosso trabalho? E aquelas comunidades da educação física que eu falei antes, aquelas diferentes educações físicas, lembram? Abordei a questão de 2 aulas atrás, eu imagino. Elas produzem sentido para a educação física a partir dos seus referenciais e procuram, a partir daí, dizer, olha, a educação física tem tais incumbências no contexto escolar. Né? A partir dessas chamadas tribos, como dizia um argentino chamado Hugo Lovisolo, né? Professor da UERJ, da UERJ. Né? Não sei se eu consegui explicar bem, mas um pouco é isso. A ideia de que a educação física sempre esteve associada, né, a uma certa ideia de produzir algo. Né? E no momento em que as críticas a esse algo ficaram em maior evidência, especialmente a partir do movimento renovador na década de 1980, né, afinal de contas, qual é o sentido da educação física, então? Se aquilo que antes fazíamos e estava em certa medida bem estabelecido, tinha uma estabilidade maior, já não se constitui. Né? Por isso aquele texto que eu mandei para vocês por e-mail, né, que é do professor Paulo Festenseifer e do professor Fernando Gonzalez, que já é um texto clássico, aí, embora seja recente, não seja muito antigo, é 2010, eu acho que, se não me engano. Mas a ideia é de que a educação física está numa fase de transição, né? Aquela ideia do entre o não mais e o ainda não. Né? Não mais formação de... Tá, mas então o quê? Né? O que colocamos nesse lugar? E aqueles slides que eu mostrei para vocês há 2 semanas atrás, mais ou menos, quando nós discutimos sobre as educações físicas, eles procuram aquelas comunidades desenvolver argumentos que possam nutrir, né, esse vazio
que por vezes pode parecer que a educação física se encontra. Esse aqui é uma outra dessas narrativas, é um outro dessas tentativas, né, de dotar a educação física de um sentido. E nesse caso a gente procura desenvolver uma ideia de que é necessário formação também para o tempo do não trabalho, uma formação também para o tempo do inútil. Essa é a tese central do texto. Precisamos produzir determinados elementos que potencializem o usufruto do tempo livre, que é uma conquista humana. Veja, o ser humano tem uma conquista que é o tempo livre, que é raro, para muitos é raro, é produto de luxo, produto escasso, né? Olhem para nossas vidas, né, no cotidiano. O tempo livre é um artigo de luxo. Agora, o ser humano consegue produzir brechas no cotidiano e consegue produzir determinadas rachaduras aonde ele produz tempo livre. Né? O tempo livre não é algo que está ali esperando, no sentido assim de que agora o que eu faço, né? Nesse sentido assim. Não, eu dou sentido para isso. Eu dou sentido para o tempo livre. Eu dou sentido para o tempo de não trabalho. Eu dou sentido para as inutilidades, né? Que eu preciso para viver. Né? Olha essa frase aqui, ó, que é do Ordini, ó. É uma citação direta. Ó. Efetivamente, no universo do utilitarismo, um martelo vale mais do que uma sinfonia, uma faca mais do que um poema, uma chave inglesa mais do que um quadro, porque é fácil perceber a eficiência de um utensílio e cada vez mais difícil compreender para que servem a música, a literatura ou a arte. Me parece que aqui tem uma frase que a gente usa como epígrafe, que ela é uma chave de leitura para poder sustentar a tese que a gente procura desenvolver, que é a ideia, né, da necessidade de formação para lidar com dimensões humanas para além do mundo do trabalho. E nesse sentido, né, a gente, lá no final, já é, porque é um textinho curto, são meia dúzia de páginas, né? E nesse sentido, pegando uma passagem aqui, parafraseando o Eugênio Ionesco, um romeno, né? Que é citado por Ordini, né? Se for absolutamente necessário que a educação física, o Ionesco se refere à arte, se for absolutamente necessário que a educação física sirva para alguma coisa, seria também para ensinar às pessoas que existem dimensões da vida que não têm utilidade e que por isso mesmo são indispensáveis que existam. Então, veja, isso não quer dizer que a gente agora quer inventar roda, e quer dizer que tudo aquilo que se produziu na educação física enquanto possibilidades, por exemplo, de tornar o corpo mais forte, né, melhorar as qualidades físicas, etc., etc., isso não vale? Claro que vale. O que nós queremos dizer, peraí, né, tem uma série de coisas que a educação física produz na educação física com fins, né, com determinados fins, né, produtivos, né? Pensando questões úteis nesse sentido, né? Aplicabilidades úteis nesse sentido, que é importante também. Agora, a ideia de que precisamos abrir espaço para essa dimensão. Então, é como se nós aqui no texto disséssemos, olha, isso que vem sendo produzido para a educação física, pensando-a, né, como um campo do conhecimento, que procura desenvolver condições de acesso às práticas corporais, etc., isso é algo que vem sendo desenvolvido há bastante tempo e não quer dizer que não possa mais, né? Porque agora a gente inventou um texto aí. Não é isso. A questão toda é pensar que há necessidade de ampliar essa dimensão e abrir espaço para outras formas de manifestação. Abrir espaço para outras formas de desenvolvimento de potencialidades humanas que não basicamente, não unicamente, não exclusivamente aquelas que têm um sentido útil, um sentido utilitário, um sentido de aplicabilidade, né? Se a ginástica é boa para perder peso, né, perder massa gorda, se as atividades físicas são muito boas para desenvolver capacidade aeróbica, quer dizer, isso tudo continua valendo. Né? Não há problema nenhum das pessoas terem objetivos, por exemplo, de diminuir massa corporal gorda. Não há problema com isso. Agora, o que nós queremos dizer é que há outras dimensões e que essas dimensões precisam, dentro de um projeto pedagógico, ter também o seu lugar, né? Ser também algo a ser trabalhado nas aulas de educação física, ou seja, né, há elementos importantes nesse aspecto que precisam ser evidenciados, né?
conhecimentos menores, né? Isso aí não é só na educação física, vocês têm me ouvido falar aí sobre vários deles, a música, a arte, né? A filosofia, a sociologia, né? Nem vamos falar dessas duas, mas a música, a arte, a literatura e por aí vai, né? Coisas que quando muito tem um lugarzinho ali na escola, quase que como periférico, meio compensatório, né? Ah, se ele participar lá, ele vai desopilar um pouco, né? Não, não, ali tem saberes, tem conhecimento. Por isso que uma formação, ela precisa ser ampliada, né? Ela precisa de uma lógica mais ampliada, né? Então, nesse sentido, me parece que o texto procura destacar, né, esses elementos. Não Essa sei se ampliação de horizontes, né, professor? pois não? Desculpa lhe interromper de novo. Não? Não, é que é tão necessária essa ampliação de horizontes na educação física, né? Eu mesmo, uma temática que eu costumo trabalhar que eu falei do lazer, né? A questão do ócio lá tá dentro dos estudos do lazer também. É uma temática que é essa área da educação física, e a gente acaba deixando em segundo plano por esse olhar que a maior parte da sociedade de massa hoje tem, né, desse olhar utilitarista, que tudo tem que ter uma utilidade. E muitas vezes, eu até fiz uma anotação aqui a respeito do texto, que até aquele rola-bola, como dizem, se tiver uma intencionalidade, se tiver essa intencionalidade de trabalhar com esses inúteis, né, ela também se permite, creio eu, de forma pedagógica, mas com intencionalidade, não simplesmente daquele professor displicente que faz isso como uma forma de, vou usar entre aspas, se livrar de dar aula, né, professor? Não, essa questão do rola-bola, né, ela é uma questão que a gente precisa avançar, mas isso não quer dizer que ela não possa ter o lugar dela, né? O problema da aula livre, do rola-bola, outros nomes que tem por aí para, enfim, expressar isso, né, é quando ela se torna, como é que se diz? Quando ela se torna cotidiana, quer dizer, a aula Rotina, passa a né? ser isso, né? Quando a aula passa a ser, quando a educação física passa a ser isso para o quinto ano, quando a educação física passa a ser isso para o sexto ano, bom, aí tem um problema muito sério, né? Aí tem que precisa ser investigado, né? Nós podemos estar diante de um professor doente. Quantos professores que adoecem no trabalho e têm dificuldade precisam se tratar, precisam de apoio, né? Também tem casos de professores que não estão muito preocupados com o que eles vão fazer e simplesmente querem se livrar das suas responsabilidades, né? E isso precisaria ser enfrentado, em alguns casos, até demissão, né? Porque não dá para ter essa irresponsabilidade frente a um processo, frente a uma disciplina, um componente curricular, né? Então, esse é um aspecto, né? O rolar bola, ele é ótimo. Eu muitas vezes fiz isso com os alunos e joguei junto com eles, sem nenhum tipo de preocupação, né? Sem nenhum tipo de, vamos desenvolver agora. Não, não, a gente jogava bola. Eles adoravam, né? Se nós tivéssemos aqui experiências, está previsto uma carga horária prática na nossa disciplina, né? Se nós tivéssemos experiências, sem dúvida que ia ter momentos da aula que nós vamos jogar, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, a questão é quando o jogo, né, esse laissez-faire, né, essa coisa gratuita, essa coisa sem projeção, né, ela se coloca como sendo cotidiano. Aí isso é um grande problema que precisa ser enfrentado, né? É caso de investigar melhor quais são as motivações pelas quais isso ocorre, tá? Então, é uma série de fatores nesse sentido, assim. Agora, obviamente, a educação física também tem uma larga tradição no campo do lazer, né? Tem um GT no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que é um GT que trabalha com isso, né? Trabalha com as questões do lazer. Então, não há como a gente evidenciar, não há como deixar de evidenciar toda a tradição histórica que a educação física já vem desenvolvendo sobre as questões do lazer, do tempo livre, o lazer como uma conquista humana, né? Então, nesse sentido, é óbvio que a educação física precisaria, vou reformular, né? Nesse sentido, né, me parece extremamente necessário que a produção da educação física com relação
ao lazer, ao tempo livre, enfim, ao tempo de não trabalho, seja uma dimensão explorada, né, com maior radicalidade no contexto escolar. Quer dizer, a ideia de radical, né, de ir na raiz, né, isso faz parte, né, do nosso próprio trabalho, né, e é uma das finalidades, né, conforme a gente coloca aqui, da educação física escolar. Seria uma das suas finalidades, que ela não poderia fugir, né? Enfim, não sei se teríamos mais algum comentário. É um breve Viu, texto que a professor? gente quer tornar ele melhor, né? Tá certo. Ampliá-lo. A gente já está ampliando, né? E acredito que a gente vai tornar, vai conseguir dar conta de algumas incompletudes que tem no Viu, texto, né? professor? Pode Uma falar. opinião. O que me Oi. chamou a atenção ali que na sociedade contemporânea considera útil tudo que entre a relação do capital e o trabalho, aquilo que produz lucro. Pelo menos foi aquilo que eu entendi numa parte do texto. Então Então, é complicado enxergar dessa forma, né? claro, né? Porque nem tudo produz lucro. Nem tudo na Pois vida é. produz lucro, né? Por exemplo, quando a gente partilha, como a gente chama conhecimento, né? O partilhar conhecimento independe do lucro. No contexto do partilhar conhecimento, envolve uma série de relações, né? Tempo para estudar, poder econômico, etc. É uma série de coisas, a gente, né, não precisamos entrar nesse detalhe agora. Agora, numa relação como a nossa, né, a partilha não nos faz perder, percebe? Nós dividimos e não perdemos nesse caso. Então, o conhecimento ele é um antídoto contra esse pensamento, viu? Quem que estava falando antes ali que eu não vi o nome? Carlos? Ah, o Carlos. Ô, Carlos. Então, o conhecimento ele é um antídoto, né? Um antídoto, né? Contra esse tipo de pensamento, porque não resolve eu ser milionário, né? Eu não posso comprar saber. Veja, eu não consigo comprar saber. Eu posso me matricular na escola, mas agora eu vou ter que ralar, eu vou ter que estudar, vou ter que ter professor particular, se for o caso, vou contratar alguém, vou contratar os melhores, mas eu vou ter que estudar, porque não tem nas questões do conhecimento um copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, não tem isso, né? Não basta agora eu tiro aqui e pá, blá, não vai, né? Ou vocês tira dali, pá, vem aqui, ó. Não tem. Entre o que nós estamos fazendo, qual é a nossa possibilidade aqui? É a possibilidade do entendimento que se dá nas relações humanas. Por isso, o trabalho do professor é sempre o trabalho que se funda por meio de relações humanas. E é aí que está o grande desafio de ser professor, né? Porque nós lidamos com as pessoas que têm interesses, desejos, né? Suas percebem ou não percebem sentido em alguma coisa, produzimos ou não produzimos sentido em algo, né? E nessa condição professor-estudante, não há como comprar saber. Então, essa lógica, né, que tu colocas agora, que é um balizador para as relações humanas, inclusive, né, o ser humano é mercadorizado nesse sentido, né? As relações humanas se estabelecem muitas vezes dessa forma, né? O ser humano passa a ser algo que pode dar lucro para alguém ou para algum determinado processo, né? Então, nesse sentido, o conhecimento ele é um antídoto contra isso, porque não basta, né, o poder econômico para poder incorporar saberes, né? Não há como produzir isso. Por isso que vale a pena ainda investir nessas questões do conhecimento, né? Eu acho que para essa parte agora tá bom, pessoal, né? Se alguém tiver alguma questão ainda para comentar, fique à vontade. Senão a gente vai entrar na parte principal da aula. Imagino que a gente deve ir agora, são 19h50, vamos até umas 20 horas e 40 minutos, 20 horas e 45, imagino hoje, né? E eu queria partilhar com vocês a continuação daquela apresentação que nós fizemos na semana passada. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vocês estão vendo. Ok, pessoal? Todos vendo, né? Agora a gente já está craque aqui nessa. Tá craque aqui nessa questão aqui, ó. Buenas. Vamos ampliar aqui. Ano passado. Semana passada a gente trabalhou com a questão da formação esportiva, tentando deslocar um pouco a ideia estática da iniciação esportiva, né? Pensando a ideia da educação física como protagonista, que produz um olhar sobre o esporte e, a partir dos seus filtros, ou seja, das suas referências internas, produz uma tradução desse fenômeno para poder desenvolver em situações de aula no contexto escolar, né? Deixa eu colocar aqui. Aí, ok.
Bom, falamos sobre as articulações entre educação física, esporte e jogo, né? A ideia, aqui uma ideia de educação física que eu apresentei. O papel do professor, nesse caso, seria produzir, realizar a mediação simbólica, né? A partir de tematizações pedagógicas entre o acervo, né, da cultura corporal de movimento, um patrimônio cultural da humanidade, e o sujeito a partir de projetos de formação, né? A gente trabalhou com a ideia também de que as aulas seriam espaços de experimentação, né? Da aula não é qualquer coisa que acontece no tempo e espaço, mas sim perseguir objetivos previamente estabelecidos, né? É por isso que essa é uma distinção que acontece entre a vida que nós temos, as relações que temos fora da escola e da universidade, e as relações que nós temos na universidade e na escola. Na escola e na universidade, nós projetamos determinados objetivos de antemão e organizamos sistematicamente, didaticamente, por consequência, né, de modo que possamos desenvolver esses objetivos, né? Já na vida comum, nós não projetamos, nós temos filhos, temos parentes, temos a nossa própria trajetória de vida, nós não projetamos com objetivos tão definidos, né? Nós vamos, em certa medida, organizando a nossa vida e pensando a partir daí em determinados objetivos de médio, curto e longo prazo que podem ser mais ou menos sistematizados, né? E aprendemos nas relações interpessoais, né, dos círculos que nós participamos. Nesse caso, na escola, né, nós precisamos projetar determinados objetivos, persegui-los através de determinados encontros, que nós chamamos de aula, e essas aulas se estruturam dentro de unidades didáticas, que é o que a gente vai ver na semana que vem, que se estruturam dentro de projetos de intervenção, né, que a gente vai também ver de maneira mais sistematizada semana que vem. Ok? A gente viu também as relações possíveis entre esporte e educação física, a ideia do que a gente chamou de um otimismo crítico, né? De pensar que a educação física e o esporte têm uma zona de interlocução em que a educação física precisa se colocar de maneira menos subalterna, de modo a poder produzir diálogo, obviamente, né? Numa correlação às vezes desigual de forças, né? Então, nesse caso, meus advogados, aqui eu estou vendo um chat que está ali agora, tá bom. Então, nesse sentido, né, a gente está vendo que, nesse caso, a ideia de que há possibilidades da educação física poder produzir essas leituras sobre o esporte e traduzi-las em situações de aula, em projetos de formação no contexto escolar. Voltando aqui para andando, né, a gente trabalhou com a ideia de formação esportiva, passamos sobre a ideia da alfabetização esportiva, né, fazendo uma analogia com o trabalho do Paulo Freire, a ideia de leitura de mundo, temas geradores, processos reflexivos que permitam, né, sustentar um processo de problematização. Quer dizer, o aluno vem para a aula, basicamente, ó, isso de maneira muito, mas muito breve, ó, é o que está no livro do Kuntz, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Quer dizer, o aluno vem para a aula, né, com aquilo que ele conhece da aula, né? Com aquilo que ele conhece do conteúdo, vamos dizer, corridas, né? Chutes, né? Saltos, né? Jogo de bola com os pés. Então, ele tem espaço para poder desenvolver isso que ele já conhece. O professor tem espaço para poder ensinar novas formas através de desafios, por exemplo. Olha, quem consegue fazer de tal forma, olha como é que os outros estão fazendo. Né? Enfim, ele consegue perceber na aula diferentes formas e os alunos podem produzir a partir daí semelhanças, né? Podem tentar desenvolver algum trabalho de acordo com aquilo que os próprios colegas vêm trazendo para a aula. O professor traz as suas contribuições e, ao final, nós temos ali uma espécie de síntese, quer dizer, aquilo que o aluno conhecia, aquilo que ele aprendeu na aula e aquilo que ficou de todo esse processo. Quer dizer, ele vai dar determinados saltos ali, ele vai conseguir ter outras interpretações, né? Ele vai conseguir enxergar para aquele fenômeno de outras formas. Então, essa é um pouco da ideia do que nós trabalhamos aqui com formação esportiva. E paramos aqui nesse ponto, né, dos chamados focos de ruptura, né? Então, nesse caso, a ideia de que os focos de ruptura são pequenas projeções, né? Eu tenho abandonado as mudanças de grandes mudanças, né?
a ideia de que há uma mudança conjuntural, né, nesse sentido. Acho muito difícil isso nos dias que a gente está vivendo. Mas eu acho que, por exemplo, eu posso pensar isso na escola que eu desenvolvo, eu posso pensar isso nas turmas que eu trabalho, eu posso pensar alguns elementos, né, que podem me ajudar a tornar o meu trabalho um fardo menos pesado. Ora, o trabalho é sempre um fardo, né? Então, se ele não fosse um fardo, não seria um trabalho, ele seria outra coisa, né? Mas o trabalho é sempre um fardo, né, que nós desenvolvemos, que nós precisamos desenvolver, como eu disse antes, faz parte da dignidade humana, né? E nesse sentido, me parece que a gente precisaria aprender a identificar determinadas rachaduras. Olha esse desenho aqui desse círculo, né? Tem rachaduras, né? Brechas, né? E essas brechas, né? Essas pequenas lutas, elas podem produzir determinadas formas, né? De pensar a nossa aula, de pensar a nossa intervenção. Isso é uma utopia? Claro, lembram? Eu falei, a utopia ela é aquilo que brota entre o que nós temos e o que nós poderíamos ter, entre o que nós não temos e o que nós desejamos ter. Utopia é sempre uma falta, né? Por isso que a gente precisa pensar a educação e a educação física de uma forma utópica, porque nós lidamos no campo da educação sempre com a falta. Nós lidamos com o campo da educação física sempre com a falta do saber. E nesse sentido é essa tensão, né, entre aquilo que temos e aquilo que desejamos que produz a ideia da utopia como um caminho. Nem sempre a utopia é algo realizável, mas ela é sempre algo que nos move. E é nessa condição que eu passo a apresentar para vocês, depois dessa pequena síntese aqui da aula da semana passada, né, de uma parte dela pelo menos. Vamos ver como é que passamos esse slide agora aqui. Às vezes ela trava, né? Aqui, então, nós temos a ideia de produzir alguns focos de ruptura para pensar uma pedagogia do esporte. A educação física como protagonista. E aí eu trabalho com 4 princípios, tá? Que eu já venho há tempos e venho percebendo isso, na verdade, isso que a gente vai ver daqui para frente, é fruto de vários eventos que eu participei, coisas que eu estudei, experiências do tempo que eu trabalhei com a escola, do tempo que eu trabalhei com clubes, do tempo que eu trabalhei... Veja, é fruto de um tempo que eu acabei me envolvendo de maneira muito significativa com tudo isso que vocês vão ver daqui para frente. Então, não é alguma coisa assim do tipo que eu digo, olha, vocês têm que fazer assim, né? É muito mais aqui um relato de coisas que eu tentei fazer no tempo que eu fui professor em vários espaços, né? A partir das leituras que eu consegui produzir, consegui fazer e etc., dos textos que eu acabei encaminhando e tudo mais e produzindo. Então é muito mais resultado disso do que algo que eu digo, agora eu vou dizer para vocês como é que vocês têm que fazer para conseguir trabalhar bem. Não tem nada disso, tá? É muito mais na ideia de algo que eu vou partilhar com vocês, que eu já procurei desenvolver em outros setores, em outras escolas, em outros espaços, em outros tempos, né? Tem coisas que eu me lembro aqui de 30 anos atrás, né? Mas, enfim, o tempo mudou, mas tem coisas que parece que a gente ainda consegue dotar de sentido, tá? Então, esses 4 princípios me parecem um bom caminho para pensar um projeto pedagógico. Amplo acesso ao conhecimento, formação geral, aumento de repertório e formação crítica. Olha, amplo acesso ao conhecimento é pensar que numa aula de educação física, ao longo de um determinado período de intervenção, nós precisamos pensar o quanto que cabe, né, de saber, de conhecimento, de experiências de conhecimento nesses espaços. E a gente precisa usar nisso, né? Por mais que a gente depois não consiga desenvolver, mas nós precisamos projetar coisas, pensar coisas, qualificar processos, tentar enriquecer as nossas aulas, torná-las mais diversificadas, etc, etc. É difícil fazer isso pensando cada aula. Um projeto pode nos ajudar a pensar isso. A formação geral ela é uma formação para além da educação física. E a gente está vendo, de acordo com essa sequência desse curso que vocês estão tendo nessa disciplina aqui, especialmente, acho que com os colegas também, como que existem fatores extrínsecos à nossa intervenção. Olha, a gente falou de questões vinculadas à ética. Nós não vamos dar aula de ética para um 5º ano, né? Gurizada ali com, vamos ver o que é 12 anos, né? 5º ano, vamos colocar isso, 12 anos, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, né?
A gente não vai trabalhar vai trazer conceitos da filosofia, né, ou do próprio campo da ética, mas a gente pode pensar, né, a partir da nossa compreensão da ética como uma capacidade humana de refletir, de pensar sobre as nossas tomadas de decisão, sobre as nossas ações. Veja, o que está acontecendo, o que está acontecendo na aula, né? Há situações ali de injustiça, por exemplo, né? Há situações ali que precisam da intervenção do professor, há situações de agressividade, há situações nas quais os alunos procuram tomar vantagem, burlar as regras, etc, etc. Veja, a formação geral é para além do esporte, para além do jogo, para além da educação física. Por isso que a educação física tem que estar sempre articulada à escola, né? A formação ética é uma questão para ser pensada pela escola, né? Mas a educação física tem a sua responsabilidade. O que não pode, a gente já falou sobre isso, a gente tentar dar conta de todos os problemas da escola na educação física. Isso, em certa medida, é frustrante, porque isso é uma impossibilidade. Por isso que é necessário reuniões pedagógicas, né? Quais são os problemas que a escola enfrenta. Em escolas menores, às vezes isso não é tão difícil, escolas maiores têm muito mais alunos, muito mais variáveis, né? Então, cada escola tem o seu contexto, tem o seu cenário. Mas a ideia de pensar uma formação geral, ela extrapola a questão do ensino. E ela vai trabalhar com um amplo repertório, né, do campo sociológico, filosófico, pedagógico, de maneira ampla. O aumento de repertório é uma questão específica da educação física. O aluno precisa, ao longo de um programa de educação física na escola, ampliar o seu repertório, melhorar a qualidade das suas, de como ele lida com o esporte, o jogo, a dança, as lutas, etc. Ou seja, ele precisa saber mais daquilo que ele sabia. Veja, essa é uma equação difícil de fazer. Como que eu sei isso? Olha, a gente certamente nunca sabe exatamente, né, quando é que alguém aprende ou não aquilo que a gente desenvolve. Entre aquilo, como eu falava antes, entre aquilo que eu falo e aquilo que vocês escutam, ou aquilo que vocês falam e aquilo que eu escuto, entre aquilo que vocês falam e os alunos e alunas de vocês escutam, tem um mundo de distância. Tem um mundo de distância. Nós precisamos aprender a nos comunicar nesse sentido, né? Precisamos aprender a, a lidar com esse delay. Veja, não tem Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nós sempre produzimos sentidos no âmbito educacional. E o aumento de repertório é algo que nos coloca numa responsabilidade grande com os alunos, né? Aprender a jogar melhor determinado jogo. Isso é uma responsabilidade nossa. Compreender melhor as regras, a lógica interna com a qual o jogo opera, ampliar o número de jogos que o sujeito conhece. Vejam, 3 objetivos específicos que precisam estar claros no sentido assim de que, olha, isso é uma meta que nós precisamos alcançar. Nem sempre alcançamos e nem sempre conseguimos aquilo que objetivamos, né? Mas isso está no nosso horizonte e precisamos entender, por exemplo, por que não conseguimos alcançar, né? Muitas vezes, por se tratar de saberes corporais, parece que os alunos não estão aprendendo nada na educação física. Olhem que coisa isso, gente. Nós estamos aqui com um grupo aqui de 67 pessoas, né? E quantas vezes a gente se depara nas aulas de educação física, parece que não tem aprendizagem, parece que o professor não ensina, né? Isso é fruto de uma tradição que coloca a escola muito mais focada para as questões do intelecto e pouco para as questões do corpo, né? Inclusive, o corpo é alguma coisa que durante muito tempo se tentou abafar, né? As pulsões do corpo, etc. Mas o aumento de repertório é a nossa responsabilidade do ponto de vista da técnica, né? De melhorar as capacidades dos alunos, de melhorar os saberes deles sobre essas capacidades. Imagina um aluno... Veja, nós fizemos uma pesquisa um tempo atrás, aí, faz tempo já, isso aqui foi 2006, 2007, e a gente publicou essa pesquisa, não me lembro aonde agora, mas a ideia era a seguinte: eu e um aluno, um bolsista de iniciação científica, deixa eu ver aqui, parece que saiu